Pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre a via olfatória. Assim como eu comentei na videoaula anterior, eu expliquei sobre a via óptica e hoje eu vou falar sobre a via olfatória. Antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de falar algumas curiosidades sobre o olfato, tá? De todos os sistemas dos órgãos dos sentidos especiais que fazem parte aí das vias aferentes especiais, que tem sempre aí um receptor, tem um trajeto talâmico e depois para entrar no córtex. Depois, essa via é um pouquinho diferente, ela tem algumas características particulares que eu vou comentar durante a videoaula. E eu vou falar também que o olfato ele está muito relacionado com outro órgão do sentido, que eu vou fazer também a videoaula sobre o paladar. Tá? O cheiro, as micromoléculas, tá, do odor, elas são extremamente pequenas, tá? E elas são excitadas por células que ficam localizadas na nossa mucosa nasal, tá? Que são as células bipolares, são neurônios bipolares, que eu vou comentar durante a nossa videoaula. Enfim, algumas curiosidades, né? Vocês já sentiram algum odor característico? Porque a gente consegue discernir o odor com clareza, tudo aquilo que já foi registrado na nossa memória, que a nossa memória já registrou. Então, por exemplo, o cheiro de um perfume que vocês gostem, o cheiro do café, né? Então, o odor, ele pode também trabalhar tanto com a nossa parte emocional, né? Dar um estímulo emocional, mas também como paladar. Por exemplo, você está com fome, com muita fome, aí você começa a sentir o cheiro, sei lá, de um café, de um lanche que vocês gostem muito. O que vai acontecer? Você vai começar a salivar e você vai sentir vontade de comer, porque o cheiro vai estimular o paladar. Aliás, o sistema do olfato, ele é quase que praticamente funciona junto aí com o paladar. Do mesmo modo também que às vezes tem cheiro, um odor mais forte, mais característico, quando a gente passa, vamos supor, na marginal, por exemplo, vem aquele cheiro horroroso, né, de esgoto, e às vezes, dependendo do cheiro, do mau cheiro ser tão forte, pode acionar áreas localizadas no nosso mesencéfalo que está relacionado ao estímulo do vômito, por exemplo. Outro exemplo, assim, que às vezes acontece que a gente, vamos supor, né, quando a gente entra em algum lugar que tem algum odor, né, seja ele mais adocicado ou não, algum perfume, por exemplo, né, bem adocicado, e aquelas moléculas, né, ficam ali intensamente estimulando, né, essas células excitatórias do olfato. E qual que é a sensação que a gente tem? Que depois que a gente sai, mesmo que a gente saia daquele ambiente, a sensação é que a gente continua sentindo aquele cheiro, né? Por quê? Isso acontece porque as moléculas do cheiro, do odor, eles são extremamente pequenas e às vezes acontece de ocorrer uma hiperexcitação dessas células receptoras, que nós vamos comentar, e ela fica
estimulando essas células. Por isso que a gente tem a sensação, né, vamos supor, de sentir aquele cheiro, mesmo que depois a gente saia, né, do ambiente. Da mesma forma, às vezes pode acontecer alguma situação diferente. A gente entra em algum ambiente, tem algum odor característico, tá? A gente começa a sentir aquele cheiro, mas tem situações que o nosso sistema nervoso pode ser que crie aí um sistema de adaptação do cheiro. Então, vamos dizer assim, a gente vai meio que acostumar com a ideia daquele cheiro. E como eu disse para vocês, como o olfato, né, tá ligado aí à parte com o paladar, né, que ajuda a gente, o cheiro ajuda a discernir também a parte de sabores, que nós vamos comentar na parte de paladar. Então, é uma coisa de curiosidade também. Por isso que tem se falado aí durante a Covid que causa o que? A perda do cheiro, né? E mesmo que não seja um Covid, vamos supor, você está resfriado, o que compromete aí? Faz com que as suas vias respiratórias de captar esse odor fiquem comprometidas. Com isso, você também não vai conseguir, muitas vezes, quando você está fortemente congestionado, fortemente gripado, você não vai conseguir sentir aí o sabor dos alimentos. Então, tá bem ligado aí. Bom, pessoal, eu quis falar algumas curiosidades aí para vocês. A nossa aula é bem breve, né? Essa via do olfato era uma via mais simples do que a via óptica, tá? Então aqui eu vou começar a falar sobre as estruturas, tá, que compõem essa via, tá? A via olfatória. Então aqui a gente tem, ó, o bulbo olfatório, tá? Aqui nós temos, olha, o trato olfatório. Aqui nós temos a estria olfatória medial e a estria olfatória lateral, tá? Aqui a gente tem um trígono olfatório e uma substância que é chamada de substância perfurada anterior. Estou apresentando essas estruturas porque são estruturas que dá para identificar aí na peça anatômica de vocês, tá? Embora, né, o que nós vamos comentar aqui seja mais a nível microscópico, mas apresentando aí as principais estruturas anatômicas que dá para vocês distinguirem aí na parte prática. Então, eu vou começar a falar sobre as características, né, como que esses receptores, né, do sistema olfatório, tá? Então, os receptores são os cílios olfatórios das vesículas olfatórias, que são pequenas dilatações dos prolongamentos periféricos da célula olfatória. Só para lembrar, pessoal, nós vimos, quem não assistiu a minha aula de sistema respiratório, eu falo uma aula somente de cavidade nasal, tá? Só para lembrar um pouquinho, né, a cavidade nasal, ela tem uma parte aqui que é a parte do vestíbulo nasal, e aqui a parte da cavidade nasal, que é preenchida aí por conchas nasais, né, concha nasal superior, média e inferior, é revestida aí por uma mucosa nasal, e essa mucosa nasal é a mucosa olfatória, tá? E nela nós vamos encontrar o que? Essas células receptoras, tá? Essas células receptoras, ela apresenta cílios olfatórios das vesículas olfatórias, que são pequenas dilatações dos prolongamentos periféricos da célula olfatória. Então aqui, olha, nesse desenho nós temos
aqui a parte da mucosa, né? Aqui a rota do ar, que é inalado, né? Que vai ser captado por essas células aqui, ó. Mas a gente tem algumas coisas. Então, aqui as células receptoras são os neurônios bipolares. Então, lembra que seria caracterizado aí o neurônio 1, tá? Da via olfatória, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Mas enfim, lembra que eu falei na via óptica que sempre que a gente tem um estímulo externo, tá? Esse estímulo externo, ele tem que ser transmitido aí para o sistema nervoso. Então é aqui, ó, nessas células bipolares, tá, que vai ocorrer aí a transdução do sinal, que vai captar o ar e ele vai transformar esse estímulo externo em impulso nervoso para que nossas células do sistema nervoso possam interpretar esses estímulos aferentes. Tudo que é aferente chega no sistema nervoso, chega numa estrutura anatômica, e tudo que é eferente sai de uma estrutura anatômica, tá? Então, as eferentes, que são outro assunto completamente diferente, é mais via motora que nós vamos comentar. E aqui a gente está tratando das vias aferentes especiais, porque existem outros tipos também de vias aferentes, sem ser as especiais. Bem, aqui, pessoal, nós temos, olha, os cílios olfatórios, os dendritos, tá? As células de sustentação, tá? Células de sustentação. Aqui, olha, as células receptoras, que são os neurônios bipolares, como eu disse para vocês, células de suporte, que produz, né? Produz aí o muco, as células microovulares e as células basais, que são aqui consideradas células tronco, tá? Da mucosa olfatória. Então, apresentando aqui, é uma forma microscópica, isso não é visto a olho nu, dá para ver feito em corte de lâmina, tá? Que é possível ver. Só para curiosidade, a gente tem também um órgão, tá? Que fica entre a lâmina perpendicular do osso etimoide e o vômero, que chama órgão vômero-nasal. Esse órgão vômero-nasal, no homem, ele também ajuda, auxilia aí a distinguir o cheiro. Lembrando que nos animais, esse órgão vômero-nasal, que existe também, ele é muito mais evoluído do que no homem. Por isso que o cachorro, por exemplo, ele consegue discernir muito mais, né? Tem muito mais apuro no olfato do que o humano, tá? Dizem que eles conseguem sentir cheiro, por exemplo, mesmo que você limpe a casa hoje, no outro dia, embora que você não sinta mais, mas o cachorro, o animal, ainda vai conseguir discernir o cheiro. Bem, falando aí, né, sobre o sistema olfatório, eu vou falar primeiro dos neurônios 1, tá? Esses neurônios 1, né, nada mais que são as células, são os neurônios bipolares. Então, os neurônios 1 são os próprios células olfatórias, que são os neurônios bipolares, que ficam localizados onde que eu falei para vocês, na mucosa olfatória, tá? Que fica situado na parte mais alta, né, quer dizer, mais superior aí das conchas nasais. Os prolongamentos periféricos desses neurônios são muito pequenos e terminam em dilatações, as vesículas olfatórias, que contém os receptores da olfação. Os prolongamentos centrais amielínicos agrupam-se em feixes, formando filamentos em conjunto que constituem o nervo olfatório. E esses filamentos atravessam os pequenos orifícios da lâmina crivosa do osso etimoide, como vocês veem aqui, ó, que é o caminho, né? Da lâmina crivosa do
do osso etimoide e terminam, né, no bulbo olfatório, onde vai fazer sinapses com os neurônios do tipo 2, que é aqui, ó. Então ele faz todo esse percurso para cair aqui no neurônio tipo 2, tá? Que é aí que vai ocorrer a, vamos dizer assim, a segunda sinapse, né, da via olfatória. Então o primeiro já ocorre dentro das células bipolares, depois a segunda vai ocorrer, tá, né, no neurônio 2, tá, que vai ser chamado de células mitrais, que eu vou descrever para vocês. Bem, no bulbo olfatório, existem os processos centrais receptores que fazem sinapses com células mitrais em tufo. São neurônios de projeção que projetam-se ao sistema nervoso central via bulbo olfatório. E as células periglomerulares, que são chamados de interneurônios. Tá? Os glomérulos, tá, são axônios dos receptores dendríticos das células mitrais em tufo e periglomerulares. Bem, pessoal, vocês estão percebendo que, como eu falei aqui para vocês, ó, essas células podem ser mitrais ou em tufo, tá? Existem as periglomerulares, que vão fazer o papel aí de interneurônio, tá? E a parte do glomérulo, que são receptores, né, de axônios dendríticos das células mitrais em tufo e periglomerulares, que existe aqui. Tá? Então aqui a gente tem o bulbo olfatório, tá? Aqui o neurônio, né, de segunda ordem, que é o segundo neurônio. Uma coisa que eu gostaria de vocês observassem é que, né, como eu citei aqui, ó, projetam-se ao sistema nervoso central via bulbo olfatório. Porque, como eu demonstrei lá na imagem, é daqui, através de algumas estruturas anatômicas, que vai ser projetado diretamente para o córtex. É diferente, tá, da via óptica, por exemplo, que nós tínhamos lá a retina, né? Na retina a gente tinha lá considerado os neurônios 1, vamos dizer assim, da via nos focos receptores, embora tinha sinapses dentro dessas camadas de retina, feito pelas células bipolares e ganglionares, e depois caía lá no tálamo, né? Que é o chamado de núcleo relé do tálamo, que é o corpo geniculado lateral, responsável lá pela visão, né? Que posteriormente, embora algumas fibras se comunicam de maneira diferente, mas a grande maioria vai para o córtex na área 17, né, que é um lobo occipital para ser interpretado. Aqui eu vou comentar com vocês que é um pouquinho diferente. Mas, pessoal, como eu disse para vocês, tá, o neurônio 2, tá, são as principais chamadas células mitrais, tá? Mitrais, tá? Células em tufo, tá? Que são neurônios de projeção, tá? Então, cujos dendritos, muitos ramificados, vão fazer sinapse com as extremidades ramificadas dos prolongamentos centrais das células olfatórias, que são os neurônios 1, constituindo aí os chamados, né, glomérulos olfatórios. Os axônios mielínicos das células mitrais seguem pelo trato olfatório e ganham as estrias olfatórias lateral e medial. Então, outra coisa que acontece aqui, que eu vou comentar, que na via olfatória não tem degustação de fibras, né, como acontece na via óptica, que parte, né, das fibras se cruzam no quiasmas e outra parte, né, vai subir direto. Não, aqui a via, tá, ela é homolateral, tá? Então eu coloquei aqui, ó, as células mitrais em tufo projetam do bulbo pelo trato olfatório. Então nós temos a estria olfatória lateral, como eu descrevi lá no início da aula, que são axônios do bulbo olfatório, e já a estria olfatória medial
tem axônios de outras regiões cerebrais que se projetam ao bulbo olfatório. Aqui eu coloquei, pessoal, só algumas características aí marcantes, né, que é da via olfatória, tá? Então aqui ela não vai possuir 3 neurônios, como na maioria das vias, como eu comentei com vocês, vai possuir 2 neurônios, tá? Que é o neurônio 1, que é as células bipolares, o segundo, que são as células mitrais, tá? Vai fazer a conexão com o neurônio 1, né? Com os detritos do neurônio 1, que vai constituir chamados aí os glomérulos olfatórios, né? Cujos axônios são amelínicos das células mitrais, que vai seguir, né, pelo trato olfatório e vai ganhar 2 estrias, a lateral e a medial, como eu expliquei anteriormente para vocês, tá? O neurônio 1 vai ser localizado dentro de uma mucosa e não um gânglio. Não tem um núcleo relé no tálamo, como na via óptica, por exemplo, tem lá um núcleo, né, o gânglio, o corpo geniculado lateral, que é responsável pela visão. A camada do córtex é alocórtex, quer dizer, não dá para a gente distinguir claramente as camadas do córtex, e ela é homolateral, como eu falei para vocês, ela vai subir no sentido único, tá? Não vai ter cruzamento aí, tá bom? Bem, a projeção dos neurônios do bulbo olfatório pelo trato olfatório. Antes de citar para vocês isso, tá? Então, como eu falei para vocês, né, as áreas olfativas, né, podem ser mediais e laterais. A área olfativa medial vai ficar situada na parte verdadeiramente central do cérebro, à frente e pouco acima do hipotálamo, enquanto a área olfativa lateral vai ficar localizada na face inferior do cérebro, atingindo lateralmente a base do lobo temporal anterior. A área olfativa medial é responsável primeiramente pelas funções primitivas do sistema olfativo, como de provocar a salivação, como eu falei para vocês, como tem ligação aí com o paladar, né, que vai dar a sensação aí que a gente conhece, né, de lamber os beijos e fazer com que, né, a gente ou então o animal escolha uma refeição, né, saborosa. E por outro lado, a área olfativa lateral inclui partes da amígdala, do lobo temporal, e está muito intimamente associada com as funções superiores do sistema nervoso. Vias diretas a ligam com o córtex temporal, com o hipocampo e com o córtex pré-frontal, todas as regiões muito importantes para a função cortical. A área olfativa lateral está relacionada com as respostas complexas aos estímulos olfativos. Assim, o reconhecimento de certos tipos de cheiro como pertencente a um animal de determinado é considerado como sendo uma das funções realizadas por essa área. Tá? Então aqui, olha, pessoal, eu só citei, tá, como que é o trajeto, o que ele passa aí, as estruturas mais importantes, né, a projeção dos neurônios do bulbo olfatório pelo trajeto olfatório, que são as principais estruturas que ele passa aí até chegar, vamos dizer assim, no córtex, tá? Então a gente tem o núcleo olfatório anterior, a amígdala, tubérculo olfatório, o córtex piriforme, periamigdaloide, que é o únculo, e o córtex entorrinal rostral. Então aqui a gente tem uma estrutura, ó, anatômica que eu coloquei aqui, ó, um esqueminha que a gente pode falar, ó, tá? Onde que a gente vai encontrar o núcleo olfatório anterior, tá? O 2, tá? Amígdala, que é uma estrutura, tá? Pertencente aí ao sistema límbico nosso, que está relacionado aí à nossa parte de emoções, parte endócrina, né?
que também tem relação aí com o cheiro, tá? Porque dependendo do cheiro, enfim, né, um perfume e tal, vai causar um estímulo emocional. Por exemplo, vamos supor, você sente aquele perfume que lembra aquela pessoa que te detesta você, né, que você conhece aquele perfume que ela usa, então você vai lembrar, né? Então, na amígdala e no tubérculo olfatório são responsáveis por essas funções, como eu disse para vocês. Já na área do córtex, tá? No córtex piriforme, periamigdaloide e o córtex entorrinal, vai ocorrer o que? Aqui vai ocorrer, nesse córtex vai ter a percepção olfatória e aqui as memórias olfativas. Por isso que eu falei para vocês lá no início da aula, nas curiosidades, que nós conseguimos distinguir o cheiro que a gente já sentiu, né? Por isso que muitas vezes a gente sente o cheiro de alguma coisa, e a gente fala assim, nossa, que cheiro estranho, que cheiro que é esse? Por quê? O nosso sistema nervoso ainda não foi capaz de detectar corretamente que cheiro tá? Corretamente para a gente afirmar que cheiro que é. É muito interessante vocês também fazerem uma brincadeira, tá? E vendar a pessoa, tá? E colocar alguma coisa para cheirar, cheiro, sei lá, ela consegue discernir o cheiro também pelo olfato. E é legal que, dependendo do que você for fazer isso na brincadeira, dá para perceber aí esses estímulos com clareza, que vai atuar tanto o paladar, quanto também a parte emocional, a parte visceral também, dependendo do cheiro que você for dar para a pessoa sentir, tá? Então, só para terminar a nossa videoaula, tá? Como eu coloquei aqui, pessoal, existe o córtex entorrinal rostral, tá? Que é aqui, ó, né? Aqui é o córtex entorrinal, tá? Nós temos o córtex piriforme entorrinal tá aqui, tá? E a área orbital olfatória que tá aqui, tá? Bem, só para resumir, talvez esses nomes sejam mais difíceis de vocês guardarem, né? Então, resumindo, existe uma porção anterior, que é o giro hipocampal, que nessa aqui, né, vai ocorrer a evocação de memórias e associação de cheiros particulares, quer dizer, que a gente vai conseguir distinguir o cheiro. E aqui nessa figura é bem legal, né? Mostra um bolo bem gostoso, né? Então o menino está pensando no sabor do bolo. Então, além do cheiro, né, que ele pode estar imaginando aí do cheiro do bolo, vai atingir também a salivação, que é o paladar, tá? Que, como eu comentei com vocês, os dois estão intimamente relacionados. Então aqui a gente tem o córtex piriforme, tá? Então nesse córtex piriforme, no lobo temporal rostral, que é o 1, tá? É o processamento inicial dos odores, que é percepção e discriminação, que é a projeção para as áreas corticais, frontais, orbitárias, tá? Que vai ocorrer aí o processo, né, de discriminação aí do olfato. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção.